Sit rep as follows. Transaction approved. No, they're here already. Tommy. Since last night's declaration of Today. martial law, soldiers are moving in to secure key areas of all major fronts. In response to UN presence in Minneapolis. Last night I dreamt about how things were. And then I woke up here. É algo que eu confesso a vocês é difícil de acreditar, mas segundo a Deep Web é verdade. Cadê aqui? Acho que é esse vídeo aqui. Deixa eu colocar a tela cheia. Tá compartilhado aí para vocês? Tá, né? Então vamos lá. A tecnologia de plasma, sabe? O mais louco é o seguinte: alguns anos atrás, um amigo meu em Washington, D.C., me perguntou, ele disse: converse com sua fonte iraniana e veja se consegue descobrir que tipo de tecnologia os alienígenas deram para eles. E eu disse: isso. Vocês ouviram isso? Segundo um amigo, uma pessoa conhecida do Steven Ben-Nun, alienígenas deram ao Irã tecnologia de plasma. Vou repetir aqui. A tecnologia de plasma, sabe? O mais louco é o seguinte: alguns anos atrás, um amigo meu em Washington, D.C., me perguntou, ele disse: converse com sua fonte iraniana e veja se consegue descobrir que tipo de tecnologia os alienígenas deram para eles. E eu disse: isso meio que me pegou de surpresa. Eu falei: como assim alienígenas dariam algo para eles? Ele disse: bem, as diferentes entidades, grupos, se eles veem uma nação ou outra que está meio que em desvantagem, e quando se trata de guerra, para tentar equilibrar as coisas, normalmente eles dão uma tecnologia para dar uma pequena vantagem, ele disse. Meio que ajudam essas nações para que as outras não saiam por aí e simplesmente decidam atacá-las, ele disse. Bem, o Irã, nós sabemos que foi visitado por extraterrestres recentemente e sabemos que eles receberam algum tipo de tecnologia, mas não conseguimos descobrir o que era. Olha isso, o Irã foi visitado recentemente por demônios. E que essas entidades passaram para o governo do Irã uma certa tecnologia. Pessoal, isso bate com o que está escrito também no livro apócrifo,
da segunda de Esdras, capítulo 15, que fala dos carmanianos. Isso também bate com o capítulo 55, ou no Enoque Etíope, capítulo 56, que o espírito dos anjos caídos iria perturbar as autoridades iranianas. Eu vou tocar novamente porque eu admito que é difícil de acreditar, cara. É difícil de acreditar. Mas eu procurei saber e, segundo na Deep Web, isso de fato aconteceu. Novamente, desde o início. A tecnologia de plasma, sabe? O mais louco é o seguinte: alguns anos atrás, um amigo meu em Washington, D.C., me perguntou, ele disse: converse com sua fonte iraniana e veja se consegue descobrir que tipo de tecnologia os alienígenas deram para eles. E eu disse: isso meio que me pegou de surpresa. Eu falei: como assim alienígenas dariam algo para eles? Ele disse: bem, as diferentes entidades, grupos, se eles veem uma nação ou outra que está meio que em desvantagem, e quando se trata de guerra, para tentar equilibrar as coisas, normalmente eles dão uma tecnologia para dar uma pequena vantagem, ele disse. Meio que ajudam essas nações para que as outras não saiam por aí e simplesmente decidam atacá-las, ele disse. Bem, o Irã, nós sabemos que foi visitado por extraterrestres recentemente e sabemos que eles receberam algum tipo de tecnologia, mas não conseguimos descobrir o que era. Bem, eu deixei isso de lado por um tempo e finalmente entrei em contato com minha fonte, Pedram, que vocês já conheceram, e o Pedram me disse que achou meio engraçado. Ele disse, ele falou, eu acredito que eles existem. Ele disse, não vou dizer que não acredito que eles existem. Ele compartilhou algumas coisas pessoais comigo que eu não vou entrar em detalhes. Mas ele disse, vou dar uma olhada e ver. Bem, antes que eu percebesse, ele voltou e disse, não sei o quão confiável isso é. Ele disse, mas o que me disseram é que eles receberam tecnologia de plasma. Como usar armas de plasma? Bem, se você já pesquisou sobre armas de plasma, é tudo teórico. E, de acordo com fontes de IA, nunca houve ninguém que tenha conseguido desenvolver tecnologia de plasma como arma. Mas os iranianos, pelo que eu estava ouvindo, na verdade têm essa tecnologia. Bem, então ele me enviou outro dia este artigo aqui sobre arma de plasma, uma reivindicação real ou guerra psicológica. Bom, em um minuto vou te mostrar. Fechei meu microfone, esqueci, porque a Márcia estava falando com a Baby. Eu estava dizendo o seguinte, o Yuri Moraes colocou aqui no canal, acho que é o canal 4SA Flórida. Gustavo, você pegou uma fala de algum amigo do Steven? Pelo amor de Deus, Gustavo, tudo ouviu dizer, não tem informação nenhuma. Yuri, deixa eu te dar o contexto. O Steven Benum está comentando nesse vídeo aí que ele falou com um amigo
estava conversando com um amigo, e esse amigo disse para ele o seguinte: consulte a sua fonte no Irã, se o Irã possui uma arma de plasma. Porque o Irã foi visitado por entidades. Isso está escrito na segunda de Esdras, capítulo 15, e também em Enoque, capítulo 55, ou Enoque Etíope, capítulo 56. E não somente essa fonte iraniana passou para o Steve, lembrando, Yuri, caso você não tenha estado aqui no dia, eu mostrei que fora de Israel, no Oriente Médio, o país que mais tem judeus é justamente o Irã. Com Israel tendo destruído uma sinagoga dentro do Irã. Eu mostrei vídeos aqui, eu creio que a maioria das pessoas lembram disso. Então, essa fonte pode ser um judeu, que confirmou, não somente confirmou, como enviou esse link desse site, onde está escrito o seguinte: armas de plasma no Irã, uma afirmação real ou uma guerra psicológica? E não somente isso, o Steven Ben-Nun vai apresentar aí nesse vídeo um protótipo dessa arma de plasma que, segundo está sendo comentado aí, é uma tecnologia que foi passada por entidades. Eu sei que é difícil de acreditar, eu também não acreditei, porém eu pesquisei sobre isso na Deep Web e eu te convido, Yuri, a fazer o mesmo e tire as suas conclusões. O Yuri respondeu: não tem nada, ô Gustavo, verdade para ouvir dizer para gerar conteúdo. Peraí, Yuri, aprende a escrever primeiro, depois você vem aqui me criticar. E depois critica todo mundo. O Steven disse que iria vir um meteoro aqui em Miami. Você foi embora para o Brasil e não aconteceu. Não, Yuri, eu não vou nem desviar o meu pensamento, porque o fato de eu ter ido para o Brasil não tem nada a ver com terremoto. Você, desculpa a expressão, você está mais por fora do que bunda de índio, tá bom? Desculpa a expressão. Deixa eu continuar aqui para quem está interessado. Eu já te dei teus 15 minutos de fama. Verdadeira arma de plasma, em ação. Mas antes, deixa eu te mostrar um pouco do artigo aqui, certo? Nos últimos dias, as redes sociais e veículos de notícias iranianos têm estado em polvorosa com uma polêmica afirmação feita pelo porta-voz do Pentágono sobre um suposto teste secreto de arma de plasma no Irã. O Zewa, o representante oficial, alegou que o Irã desenvolveu tecnologia de arma de plasma e enfatizou que não descartam a existência de tal tecnologia. Ele acrescentou que essa afirmação se baseia em evidências de satélite da NASA. No entanto, nenhuma imagem ou... E detalhe, pessoal, esse site aqui pertence ao Irã. É do próprio país iraniano, é do próprio país Irã. Documento confiável foi divulgado pela NASA ou pelo Pentágono para comprovar essa afirmação. Isso levou especialistas militares e políticos a encararem a afirmação com ceticismo, interpretando-a como parte de uma estratégia de guerra psicológica e de uma campanha de pressão política contra o Irã. O que é uma arma de plasma e por que é difícil de ser alcançada? Bem, armas de plasma utilizam o plasma, o quarto estado da matéria, que consiste em gás ionizado a temperaturas extremamente altas. Como meio de destruição, essa tecnologia pode ser empregada, em geral, de 3 formas. Armas de projéteis, que é o que eles usam, ou seja, projéteis de plasma capazes de desintegrar alvos. E olha, ela realmente consegue desintegrar um alvo. Armas de campo disruptivo, ondas eletromagnéticas intensas que desativam ou queimam equipamentos eletrônicos em uma grande área. Armas térmicas, um tipo de tecnologia baseada em plasma que pode derreter ou vaporizar objetos. No entanto, o desenvolvimento... Eita, entrou uma galera aqui, ó, Michele Sivinsky. Gustavo, você deu 15 minutos de fama? Como assim? Fama? Seu canal é famoso. Você nem filho tem, você tem um cachorro e quer
humilhar as pessoas. Eu não vou entrar em discussão, não. Aí já sai do campo da discussão de ideias para o ataque pessoal. Então, não vale nem a pena. O Michele Sivinsky, você tem quase 70, não tem filho, não tem casa e quer humilhar as pessoas, Gustavo, aí fica difícil. Vamos continuar aqui, tá bom? Vamos continuar aí. Não tira não, pode deixa aí esse pessoal, não tem problema não. Prático dessas armas é extremamente desafiador porque elas exigem fontes de energia massivas. Controlar e direcionar o plasma é complexo devido à sua extrema instabilidade. O armazenamento e o transporte dessas armas ainda estão na fase de pesquisa. Bom, pelo menos era o que todo mundo pensava, né? Interessante. Certo, aqui tá. Este é um site iraniano e você está prestes a ver em ação. Lá vai, como um foguete lançado do ombro. Olha só como gira, isso é insano. E simplesmente destrói completamente o alvo. Pois é. Foi apresentado um site iraniano, a própria mídia iraniana comenta sobre isso. Foi apresentado um vídeo. É difícil de acreditar? Sim, é difícil. Por isso que eu chequei com outras fontes. E essas outras fontes confirmaram, o que também condiz com o que está escrito na segunda de Esdras, capítulo 15, e Enoque, capítulo 55. Agora, eu não estou forçando ninguém a acreditar aqui. Eu não estou forçando ninguém a crer. Você acredita? Eu acredito. Por que não? Eu acredito. Até então, até 2, 3 anos atrás, computação quântica era algo inimaginável. E agora já está ao alcance. Não de todos, mas já está ao alcance. E tanto a amiga aí que falou da minha vida pessoal e do outro cara, vocês não estão me ofendendo. Pelo contrário, eu vejo que vocês, desculpe até pela expressão, analogia feita, né, que estão mais por fora do que bunda de índio, desculpe, eu não deveria ter reagido assim, porque ao responder dessa forma eu estou me comparando, me igualando a vocês. Não que eu seja melhor, mas nota-se claramente que o intuito de vocês é de querer tocar o terror aqui na live. Fiquem à vontade, tá bom? Eu não vou deixar de dormir essa noite por causa disso. Eu não vou deixar de comer. Daqui a pouquinho, terminando aqui essa transmissão, eu vou ali para sentar e degustar algo saboroso ao lado da minha querida esposa. Então, eu não vou ficar afetado em nada. Porém, continuando, pessoal, vocês lembram daquela arma que depois o próprio Donald Trump chamou de descombulator, ou descombulador, que foi usado pela tropa de elite na captura do Maduro, que começaram a sangrar pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, vomitar, que não conseguiam andar? Pois é, né? Mentira, isso daí não existe, coisa e tal. Eu gosto de falar e trazer provas. Um general que passou para a reserva confirmou a existência dessa arma e que, de fato, o exército americano já tem centenas da mesma, que simplesmente paralisa a pessoa e pode causar até um ataque cardíaco. Por que eu estou comentando tudo isso? Porque esse conhecimento é o conhecimento proibido, não é um conhecimento humano, é um conhecimento nefilítico. Deixa eu tocar aqui para vocês. Eu sei que aquele elemento ou unidade específica das nossas forças armadas possui uma arma. Ela é chamada de arma de agitação. É uma arma de energia dirigida, do tamanho de uma mochila. A gente acabou de aprender muito sobre isso com a invasão lá na Venezuela. O descombobulador, como o presidente chamou, a arma descombobuladora.
Então comecei a investigar a origem, o uso, quem no nosso governo possui arma de agitação e para que ela era usada. Descobri que um dos usos dela era fazer as pessoas enlouquecerem em uma multidão, em um nível de cor, revolução. Não podia enlouquecer de um jeito só. O general de 3 estrelas aposentado do SOCOM que eu entrevistei. Comando de Operações Especiais. Correto, me disse. Sim, essa arma existe. E eu cito. Com ela, podemos parar seu coração. Podemos fazer você se cagar de medo. Mas eu não precisaria dessa arma para começar o 6 de janeiro. Eu só precisaria de 4 ou 5 dos meus melhores homens. Essa é a citação exata. Tá aí. Essa arma existe. Essa arma pode parar o coração de um ser humano e fazer com que o ser humano, desculpe a expressão, se cague. Na Venezuela foi usada, tanto que tropas venezuelanas e principalmente cubanas, tropa de elite de Cuba que fazia a segurança do Maduro, não aguentaram nem ficar em pé. Vomitaram, expeliram sangue pelo nariz, pelo ouvido, passaram muito mal. Essa arma existe. E hoje também vimos aí de um website iraniano mostrando um teste de um protótipo de uma arma com tecnologia de plasma, que segundo uma fonte de dentro do próprio Irã, tal tecnologia foi passada ou dada por entidades, a quem as pessoas chamam de alienígenas. Se você quiser acreditar ou não, is up to you. Não vai mudar em nada a minha vida. Não vai mudar em nada. A intenção aqui é de trazer a verdade e a verdade acima de tudo. Agora, se você não acredita, é um direito seu. Mas não venha para cá fazer bagunça, não, porque isso, além de ser grosseiro, mostra o tipo de educação que você recebeu. Porque se alguém te convida para ir na casa desse alguém e você chega lá e faz bagunça, você nunca mais voltará a ser convidado porque você é um mal educado. Ah, então a gente não pode discordar de você? Claro, não somente pode, como deve. Aqui é uma transmissão, um debate de ideias, sem ataques pessoais, porque a pessoa que falou aí, você não conhece a minha vida do porquê eu não tenho filhos. E como se diz aqui nos Estados Unidos, that's for me to know and for you to find out. And once again, is none of your business. Se eu não tenho filhos, is none of your business.